Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais este culto solene no Santo Dia do Senhor. Nós convidamos a todos a se colocarem em pé para nós darmos início ao nosso culto, à nossa adoração, lendo a palavra do Senhor, como sempre fazemos. Nós vamos fazer essa leitura primeira em Romanos, no capítulo 11, dos versículos 33 ao 36. E assim estamos iniciando a nossa adoração nesta noite. Romanos 11, 33 até o 36, onde lemos assim: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Congregação, vamos dizer juntos onde está o nosso socorro? O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Receba a saudação do Senhor. Graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leitura do Salmo 112 na sequência, salmo que vamos ler juntos e cantar também. Vamos ler todos juntos a uma só voz o Salmo 112. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Salmo 112, vamos cantar. Cantemos ao Senhor. Louvai a Deus, ó, aleluia. Bendito é quem ao Senhor teme e se compraz nos mandamentos. Seus filhos serão poderosos. Na sua casa tem riqueza, sua justiça é para sempre.
Ao justo nasce luz nas trevas. É compassivo, bom e justo. Ditoso é o homem que empresta. Defende a causa em juízo. Sua memória permanece, jamais será, pois, abalado. O justo não se atemoriza, de más notícias não tem medo. Seu coração é bem firmado, no seu Senhor é confiante. Não teme até que enfim se cumpra, nos adversários seu desejo. O justo distribui aos pobres, sua justiça é para sempre. O seu poder se exalta em glória. Com isso o ímpio se enraivece, range seus dentes consumido, perecerá o seu desejo. Vamos orar ao Senhor nosso Deus com ações de graças, invocando o nome do Senhor. Bendito, santo, eterno, soberano Deus, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a Ti que invocamos com ações de graças neste momento, neste Teu santo culto, para dizer ao Senhor da nossa grande alegria e satisfação em conhecer ao Senhor, em conhecer a Tua palavra, em conhecer a Tua doutrina, o Teu ensino, em fazermos parte do povo a quem Tu tens chamado dentre as nações, um povo para o Teu nome. Nos alegramos em Ti, Senhor, nesta oportunidade, porque não há nada melhor do que estarmos na congregação do Senhor, estarmos na congregação dos santos para juntos e publicamente professarmos a nossa fé em Ti, dizer da nossa confiança que está somente no Senhor, no mediador nosso que Tu estabeleceste, o Senhor Jesus Cristo, e da nossa esperança aqui nesta vida e especialmente para a vida eterna. Dizer da nossa satisfação, da nossa realização que temos em pertencer ao Senhor, em fazermos parte deste povo que está espalhado entre as nações. Fazemos parte da Tua igreja, daqueles que foram chamados e reconciliados contigo pela mediação do Senhor Jesus Cristo, daqueles que foram trazidos, tirados das trevas e trazidos para o reino da Tua luz, o reino do Filho do Teu amor. Nós professamos aqui juntos esta nossa satisfação, este nosso gozo que temos em pertencer ao Senhor, em termos esperança, em termos confiança, em termos alguém para confiar, e este alguém é o Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro, que criou, que redimiu e que sustenta todas as coisas no céu e na terra. Ó Senhor, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, receba-nos na Tua presença por causa e pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, porque nós reconhecemos que não poderíamos estar na Tua presença, jamais teríamos chegado a Ti, jamais teríamos conhecido ao Senhor, jamais poderíamos
receber o que temos recebido, tantas bênçãos e benefícios tão grandes, e benefícios que definirão a nossa vida eternamente. Então receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, as nossas ações de graças. Oramos agradecidos assim no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. Vamos ainda cantar, meus amados, o Salmo 103. Salmo 103. Cantemos ao Senhor. Vem, ó minha alma, o teu Senhor proclama, todo meu ser lhe exalte a santa fama. Vem bem dizer, minha alma, ao teu Senhor, oh, não te esqueças de seus benefícios. Cura a doença, sara teus suplícios, o teu pecado, Deus que perdoou. Deus resgatou-te a vida, quase a cova, de compaixão e graça te renova. Se velho estás, te fez fartar de bens, força das águas deu-te mocidade, justiça fez aos pobres na cidade, aos oprimidos o Senhor quer bem. Deus mostrou a Moisés os seus caminhos, seus grandes feitos, Israel e filhos. Clemente e compassivo é o Senhor, assaz benigno e muito paciente, não repreende perpetuamente, nem para sempre guarda seu furor. Deus não nos trata como merecemos, não retribui o mal que cometemos. Pois quanto a terra é longe lá dos céus, é grande assim o amor de Deus clemente a todo aquele que lhe é temente. Tem compaixão de todos que são seus. Nosso pecado Deus de nós afasta, qual Oriente do Ocidente dista. Deus tem mercê de quem lhe tem temor, qual Pai aos filhos em fiel ternura. Conhece a nossa frágil estrutura e sabe somos pouco mais que o pó. Quanto ao humano vive como a relva, floresce como a flor em meio à selva. Com vento some, fica sem lugar. Deus tem mercê
eterna quem o teme. Justiças gerações de quem se lembre da sua lei que em pacto Deus nos dá. No céu o trono do Senhor firmado domina sobre tudo em seu reinado. Vós, anjos, ao Senhor lhe bendizei, cumpre seu mando com fiel potência. A sua voz rendeis obediência, vós, anjos valorosos em poder. Louva ao Senhor, exército divino, ministros que fazeis qual determina. Ó, bendizei vós todos ao Senhor, em seu domínio toda criatura, todo lugar da divina feitura, ao teu Senhor minha alma dá louvor. Amém. Nós vamos fazer a leitura de um texto sobre a doutrina, que está em 2 Coríntios, no capítulo 4. Vamos ler dos versículos 16 até o 18. E em seguida vamos falar juntos o nosso credo apostólico. Segundo aos Coríntios 4:16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Igreja, o que é que você crê? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno e no terceiro dia ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos fazer a leitura neste momento. Nosso texto bíblico desta carta que estamos estudando nesses dias, 1 Coríntios. E hoje nós vamos ler dos versículos 10, 1 Coríntios, no primeiro capítulo, a partir do versículo 10, do 10 até o 16. 1 Coríntios 10,
1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, e, além destes, não sei se batizei algum outro. Até este ponto. Vamos dar graças a Deus pela sua palavra e pedir que Ele nos ilumine. Senhor Deus, bendito Pai, diante da Tua santa palavra, nós nos prostramos admirados pela Sua beleza, pela beleza dessa doutrina, deste ensino, pela maravilha da preservação do Senhor desta palavra bendita, palavra que Tu mesmo inspiraste, Tu mesmo escreveste através dos Teus amanuenses, dos Teus profetas, dos Teus apóstolos. E nós temos recebido este ensino, esta doutrina, e contamos uma vez mais com a graça, com a iluminação do Teu Santo Espírito, para podermos compreender esta palavra e para que ela seja aplicada a nós também, de tal maneira que edificados sejamos e glorifiquemos assim o nome do Senhor, produzindo frutos para a Tua glória. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. Amém. Meus amados irmãos, amada congregação do Senhor, é bom estarmos reunidos para recebermos a palavra de Deus. E nós temos estudado esta carta, esta epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, e temos aprendido muitas coisas, temos visto muitas coisas que nos têm edificado grandemente. E até mesmo nos problemas da igreja de Corinto, através deles nós aprendemos, somos edificados, somos corrigidos, somos repreendidos, somos direcionados para o caminho, reconhecemos a tendência do homem sempre para o erro, para se desviar da verdade, da sã doutrina, do caminho do Senhor. E nesse texto que nós acabamos de ler, ele está no início da carta e ele já aborda esse problema na igreja de Corinto, que ele tinha sido informado já por carta. Por isso, ele disse que ele tinha ouvido isso pela família de Cloé. Então, ele disse que ouviu que estava acontecendo isto lá em Corinto. E ele escreve a carta, então, e uma das primeiras coisas que ele vai falar é sobre esses problemas de divisão, de dissensões. Então, começam aqui os problemas, começamos a observar os problemas que estavam ali na igreja de Corinto. E o apóstolo começa aqui a falar sobre essas divisões, dissensões, discordâncias. Isso nos lembra o que é o homem caído. O homem caído é um poço de problemas. A coisa que ele mais sabe fazer é criar problemas. Uma das suas especialidades é essa, criar problemas. Uma das grandes especialidades nossas, né, é criarmos problemas. E o Senhor nos chama a atenção aqui.
Se não houver problema, logo ele arranja um. O pecado, meus irmãos, é um grande inimigo, é um grande complicador na nossa vida. E nós temos que estar atentos, porque ele causa isto, mas ele leva o homem a fazer isto. Tanto que não era o pecado que estava sendo repreendido aqui, mas as pessoas que estavam dando lugar ao pecado. Então, os homens não gostam, né, de abrir mão das suas opiniões, das suas interpretações, dos seus direitos, gostos, preferências, e não gostam de ser confrontados com a verdade. E repito, quando estamos falando aqui do homem caído, não é do outro, mas é de nós, de mim, de você. Nós somos assim, nós somos difíceis, nós somos problemáticos, nós somos um poço de problemas. E Deus é tão bom, é tão misericordioso, é tão longânimo para nos suportar, para nos sofrer. Por isso que o salmista diz: tu és sofredor, porque Ele nos suporta, né, com todo esse emaranhado de problemas que somos. Por isso ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, logo no começo da carta, no nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, que não haja dissensões entre vós, mas que sejais unidos em um mesmo sentido, um mesmo parecer, um mesmo pensamento. Porque tenho sido informado, ele diz aí, pela família de Cloé, que há contendas entre vós. E quero dizer, ele diz, um diz sou de Paulo, outro diz sou de Apolo, ou de Pedro, outro diz sou de Cristo. Havia essas divisões na igreja. Ele falou: mas a igreja de Cristo é uma, Cristo é um. A igreja de Cristo não está dividida. E ele diz: e Paulo, quem é Paulo? Ele diz: Paulo não foi crucificado por vós, e nem fostes batizados em nome de Paulo. E depois ele vai falando: dou graças a Deus porque eu não batizei todos vocês, porque senão vocês iriam agora dizer que foram batizados em meu nome. Era possível que isso acontecesse. Então o homem é rápido, meus irmãos, para criar problemas. Quanta dificuldade que a igreja tinha para manter a tradição dos apóstolos. Quanta dificuldade para manter a tradição apostólica. Era tudo muito simples. Vocês sabem disso, têm ouvido e aprendido que as coisas de Deus são simples. A doutrina apostólica é simples. O que Deus exige de nós é tudo muito simples. É só obedecer, é só dar ouvidos, é só prestar atenção. Mas quanta dificuldade que eles tinham. Era só permanecer naquilo que os apóstolos tinham ensinado, como cultuar a Deus, como viver na presença de Deus. Era só guardar o ensinamento dos apóstolos, sem acrescentar, sem tirar. Mas desde os primeiros crentes, as primeiras igrejas, lá já havia divisões, dissensões e outros erros que estavam ali presentes na igreja nascente. Então, isso nos chama atenção para o fato de que nós somos tão problemáticos e de que o alvo do inimigo é a igreja. Como o inimigo se levanta desde o começo, desde o princípio, contra a igreja. O problema é a igreja. Preste atenção nisso, não são as seitas, não são as falsas religiões. Você não vê mudanças, você não vê intromissões ou interferências nas seitas. Nas falsas religiões, você não vê mudanças ao longo dos séculos no islamismo, no budismo e nas seitas hindus ou afro. Você não vê mudanças, essas são as mesmas. Mas a igreja não, a igreja tem que ser diferente. A igreja tem que se modernizar a cada temporada. De tempos em tempos a igreja tem que sofrer mudanças, contextualizações. Interessante isso, né? Que a igreja que deveria ser ortodoxa na sua doutrina, não é. As seitas acabam sendo ortodoxas no seu erro, na sua falsa doutrina, no seu engano. Então isso mostra que o alvo do inimigo não é as seitas, não são as falsas religiões, mas é a igreja, desde o princípio. Isso tem que estar, nós temos que estar atentos para isso. Então, a igreja, eles acham que tem que ser diferente, né? Precisa ser atualizada, precisa acompanhar as mudanças do mundo, a mudança da ciência, da tecnologia, psicologia e filosofia e dos meios
de comunicação, dos meios televisivos, assim por diante. A igreja de Cristo, meus irmãos, é uma só. O apóstolo fala, não tem que mudar nada, não tem que modernizar nada, não tem que atualizar, não tem que contextualizar, não tem que fazer updates na igreja. Não é necessário isto. A igreja é a igreja de sempre. E quando falamos de igreja, nós lembramos que Jesus disse, a igreja é minha. Eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. E é contra esta que as portas do inferno não prevalecerão até o fim. Então a igreja é de Cristo. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. A igreja é una, ela é santa, ela é apostólica, católica. Essa é a igreja de Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos o adjetivo católico, muitos até não compreendem, mas, meus irmãos, a igreja católica não é um nome da igreja de Roma somente. Antes de ser isso, a igreja católica significa que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem essa catolicidade. Ela é uma só, ela tem uma só história, uma só doutrina, um só ensino. Então, a palavra, o adjetivo católico é importante porque ele define e caracteriza bem a igreja de Cristo. Não temos que ter preconceito com essa palavra, como muitos têm. A catolicidade é um conjunto de doutrinas, de rituais, de tradições que identificam a igreja de Cristo. Não as falsas, não a falsa igreja ou as seitas cristãs ou seitas evangélicas, não, mas a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo. Então, eu penso que de todos os adjetivos que qualificam melhor a igreja, que definem melhor a igreja, é o adjetivo católica. A igreja de Cristo é católica. Não é? Isso identifica muito a igreja, porque ela tem uma unidade, ela tem algumas características que são próprias dela, muito peculiares. E a história da igreja nasceu ali, né, nos anos, por volta do ano 30, né, por ocasião do ministério de Jesus Cristo, e depois, com a escolha dos 12 apóstolos, os quais lançaram o fundamento da igreja. Então esta é a igreja. Então esse texto aqui nos chama a atenção para o que eles já estavam fazendo na igreja, achando que cada um poderia fazer o que queria. Eu vou optar pela igreja deste, eu vou optar pela igreja do outro, vamos dividir a igreja. Só existia uma igreja e na cidade de Corinto também só tinha esta igreja e eles já estavam querendo criar divisões, dissensões, por falta de conhecimento da catolicidade da igreja, da unidade da igreja. O fundamento da igreja é Cristo, a igreja é do Senhor Jesus Cristo e Ele é o fundamento da igreja. É Ele é o dono da igreja, é Ele que diz, Ele que levantou os apóstolos escolhidos para lançarem o fundamento da igreja. Ele, pelo seu Espírito, os guiou para lançar o fundamento, que é Ele mesmo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. É tudo muito simples, a doutrina mostra isso. Então, aqueles apóstolos escolhidos do Senhor Jesus Cristo, eles lançaram o fundamento da igreja. Eles, o fundamento da igreja, que é o próprio Cristo, obviamente. A igreja de Cristo tem como a sua fundação Cristo. A igreja de Cristo tem como seu fundamento Cristo. A igreja é dele. É simples, é só permanecer nisto. Mas quantos desvios, quantos falsos ensinos. De fato, a Bíblia diz que a igreja de Cristo, ela está sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eles é que profetizaram, eles que vaticinaram isso, eles que disseram desde o Antigo Testamento que Cristo viria, ele seria a pedra fundamental, o alicerce, a base sobre a qual a igreja seria edificada. E eles fizeram isto. Então, para melhor compreensão, nós podíamos dizer isso, ela está fundamentada sobre o fundamento que foi lançado pelos profetas e apóstolos desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento eles profetizaram que Cristo viria e ele seria o fundamento da igreja. E no Novo Testamento os apóstolos
lançar esse fundamento, anunciaram Cristo. Os 12 apóstolos tiveram uma missão única, específica, que não se repete, que ninguém mais pode fazer o que eles fizeram. Eles foram escolhidos pessoalmente, particularmente, um a um, pelo Senhor Jesus Cristo. E eles foram enchidos do Espírito Santo no dia do Pentecostes, que comemoramos hoje, né, que se comemora hoje. Eles foram cheios do Espírito Santo para lançar o fundamento da igreja. Eles fizeram isto. A palavra de Deus diz, um pouquinho mais adiante nós vamos ver nesta carta, mas eu só vou adiantar, no capítulo 3, aqui desta carta, 1 Coríntios 3, versículo 11, ele diz: ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Indo mais adiante, em Efésios capítulo 2, versículo 20, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E você vai entender porque eu estou falando isso, porque é tão simples permanecer nisto, mas é tão simples também se desviar e querer colocar outro fundamento. Mesmo o apóstolo dizendo, ninguém pode pôr outro fundamento. Não pode. E o fundamento é esse, Jesus Cristo, lançado pelos apóstolos e profetas. O próprio apóstolo Pedro, na sua carta, capítulo 2, 1 de Pedro 2, a partir do versículo 4, ele diz assim: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A pedra era Jesus Cristo, a pedra que Deus elegeu. Por isso ele diz, cheguem-se a ele. No versículo 5 ele diz, e vós também como pedras vivas. Obviamente, também os crentes são comparados a pedras vivas, porque eles serão edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E olha a profecia, 1 de Pedro 2,6. Pelo que também na Escritura se contém, ou está escrito, eis que ponho em Sião, Deus, põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Esse é o fundamento. E quem nela crer, não é crer em homens, é crer em Jesus Cristo, não será confundido. É muito simples. E é assim para vós, os que credes, essa pedra, que é Cristo, é preciosa. Agora, para os rebeldes, essa pedra que os edificadores reprovaram, foi colocada como principal da esquina. E versículo 8, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, aqueles que não obedecem à palavra, porque são desobedientes à palavra. E para isto também foram destinados, aí nós temos que encerrar o assunto, porque Deus disse, eles foram destinados para isto. Mas que coisa terrível que é. O homem se desvia muito fácil, se escorrega muito fácil para o erro, para a falsa doutrina. E aqui, como nós temos visto, essa doutrina é o fundamento da igreja, é a coisa mais importante que tem, saber quem é a igreja, o que é a igreja, de quem é a igreja, onde ela está fundamentada, quem é que manda na igreja, quem é que dá as normas, quem é que ensina como nós devemos viver e como nós devemos nos portar e como nós devemos cultuar acima de tudo. É Ele quem diz. Se a pessoa não tem esse entendimento, ela se desvia rápido, ela escorrega rápido para o erro, para a falsa doutrina. A igreja de Cristo é um reino inabalável. Por quê? Por que a igreja de Cristo é inabalável? Porque o Senhor Jesus Cristo é o seu fundamento. A igreja de Cristo, conforme está lá em Hebreus 12, versículo 28, nós recebemos um reino que é inabalável, um reino que não pode ser abalado. Por quê? Porque esse reino, ele tem como fundação o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. É esse o reino. Ele diz, então, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e piedade.
Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ela tem essas características, por isso que nós falamos que ela tem esta catolicidade. A igreja de Cristo, né, o que significa essa catolicidade? Vou falar um pouco sobre isso só para ficar mais claro. É esse conjunto de doutrinas, de tradições apostólicas, de histórias, de rituais, de costumes, tradições que identificam a igreja. O apóstolo, um pouquinho antes, no versículo 10, ele fala, irmãos, em 1 Coríntios 1:10, ele diz, irmãos, rogo-vos que, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais a mesma coisa. Por quê? Porque ele está falando que tem que haver um só entendimento, um só ensino, o ensino apostólico, uma só doutrina, né? Não tem que haver divisões, não tem que haver essas dissensões, porque vocês têm que ser unidos. Não pode haver divisão na igreja do Senhor. Então sejam inteiramente unidos, sejam inteiramente, tenham a mesma disposição mental, o mesmo pensamento em obedecer. Disposição para obedecer. É simples. Não tem que inventar nada. E nós temos que repetir isso. É nesse ponto, meus irmãos, que a catolicidade da igreja fala alto. Por isso que nós temos enfatizado isto. A igreja de Cristo, meus irmãos, quando você entende que ela é uma, quando você entende que ela tem uma unidade temporal, podemos chamar de a catolicidade temporal, quer dizer, é uma só, não tem outra igreja. Então, como dividir a igreja, se ela é uma? A igreja é uma só, ela é composta por todos os crentes de todo o mundo, de todos os tempos, de todas as gerações. É uma. Os crentes que estão na terra, os crentes que já estão no céu, que já foram para a glória, todos eles pertencem a uma única igreja, porque o Senhor só tem uma igreja. Então veja como é um pecado essa tendência de cada um achar que tem que fazer uma igreja para si. E essa prática é antiga. No Antigo Testamento eles já tinham isso. Tinha lá uma tribo que queria ter um sacerdote só para eles. Causaram muitos problemas com isto. Então ela tem essa catolicidade temporal. Todos os crentes e todas as gerações e todos os tempos, na terra e nos céus, eles compõem a única igreja de Cristo. Não toque nela. Ela é a noiva do Senhor Jesus Cristo. A esposa do Senhor Jesus Cristo, ela não pode ser tocada. Ela tem uma catolicidade geográfica. Sim, muitos entendem somente esse aspecto, mas essa catolicidade geográfica significa que ela é composta por todos os crentes, entre as nações em toda a terra, numa geração. Ela tem essa universalidade. Só tem uma igreja no mundo, só uma igreja na terra. Então, se existem outros nomes, então nós temos que identificar quais são as falsas e onde está a verdadeira. Então isso daqui é fundamental. Você saber o que é a igreja verdadeira, porque só tem uma. Se você identificar bem a igreja de Cristo, se você souber identificar bem a igreja de Jesus Cristo, você não vai se desviar para as seitas. As seitas não vão enganar você. As religiões não vão enganar você. Mas você tem que conhecer bem a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ela tem esta universalidade, ela tem uma catolicidade histórica, uma unidade histórica. A igreja de Jesus só tem uma história. Não pode ter duas histórias na igreja. As seitas têm as suas histórias. Você conhece as seitas, os seus fundadores, as visões que eles tiveram, os falsos profetas que fundaram as seitas. Você conhece a história deles. Mas a igreja de Jesus tem uma só história. Não pode ter duas, porque ela é única. O Senhor vem escrevendo a história ao longo dos séculos da sua igreja. Então ela tem uma ligação histórica. Por isso que nós gostamos de nos ligar, nos reportar e fazer um link com os irmãos lá da Grande Reforma, porque nós somos um. É muito lindo quando nós
falamos a mesma linguagem deles e vemos que estamos cantando também os salmos que eles cantaram e pensando como eles. Então há essa unidade, você se identifica. Você pode voltar a 500 anos e falar: lá estava a igreja de Cristo. Você pode voltar antes disso. A igreja sim, passou por muitos altos e baixos, mas é a igreja de Cristo. Nunca Deus abandona o seu povo. Assim como Ele nunca abandonou Israel. Só existia um Israel no Antigo Testamento. Nunca teve dois povos que tivessem esse nome no Antigo Testamento. Nunca Deus esteve em dois lugares, Ele sempre esteve com Israel. E é assim que nós temos que ver a igreja. É dessa forma, uma só igreja. Isso muda muita coisa, porque você pode estar pensando: o que muda isso? Que diferença faz? Isso muda muito. Muda muito. Porque quem tem entendimento que a igreja é de Cristo e que ela é uma só, ele não vai fazer da igreja qualquer coisa. Ele não vai mudar a igreja, não vai mudar o culto, não vai mudar a doutrina, ele vai se reportar sempre à doutrina apostólica. Esse é o apelo do apóstolo aqui. Não façam assim, ele está dizendo. Vocês têm que parem com essa história. Ele não queria saber lá se ele tinha um grupo que era dele. Aliás, ele quer se livrar disso. Ele fala: eu dou graças a Deus que eu não batizei vocês, porque senão vocês iam agora falar que eram meus seguidores. Não é isso não é igreja. Ficam falando que é seguidores de Pedro. O que é isso? Ele está falando: a igreja de Cristo é uma. Todos seguimos a Cristo. A igreja de Cristo não segue Paulo, não segue Pedro, não segue aqui Apolo. A igreja de Cristo segue Jesus Cristo. A igreja de Cristo não segue nenhum apóstolo. Nós seguimos a doutrina apostólica, que é Cristo. A doutrina é Cristo. Paulo falou: eu não fiz conhecer outra coisa no meio de vós, a não ser Cristo. Porque é Ele a doutrina. É Jesus Cristo. Então, ele fala isso. A igreja tem essa tradição histórica, essa tradição apostólica. E Paulo diz isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, ele fala: mandamo-vos, porém, irmãos, 2 Tessalonicenses 3, 6, mandamo-vos isto, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que recebeu de nós. Ele disse: vocês receberam uma tradição nossa, uma tradição que é o que o Senhor Jesus nos ensinou. Os homens que receberam a promessa de receber o Espírito Santo e que tinham essa promessa que dizia que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade, essa promessa dizia a respeito dos apóstolos, especialmente, primeiramente. E não que ele iria guiar cada um de qualquer jeito, ele guiou os apóstolos. Ele disse: o Espírito virá e Ele fará lembrar tudo o que eu falei e também vos ensinará outras coisas. Ele vai receber do que é meu e vai transmitir para vocês. Essas promessas eram específicas aos apóstolos, aos 12. E nenhum mais, nenhum outro que se levanta hoje querendo se igualar a eles. É falso, não existe. Só os 12. Eles lançaram o fundamento da igreja. Eles lançaram o fundamento, Jesus Cristo. Então ele fala: vocês receberam de nós uma tradição, e observe bem, ele diz, aqueles que não andarem segundo a tradição que receberam de nós. Então vocês se apartem deles, porque eles estão querendo dividir a igreja, perturbar a igreja, perturbar aqueles que perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então é ali que começou. Então, para você saber, conhecer uma seita, essa aqui é uma das dicas, né? Pergunte: onde começou? Qual é a história de vocês? Onde começou esse movimento? Você vai ver se é verdadeiro ou falso. E se não tiver essa catolicidade histórica, ela é falsa. Que a igreja de Cristo não tem 100 anos, não tem 200 anos. Ela nasceu lá, com o Senhor Jesus Cristo, a igreja dele. Mas a igreja, de fato, o povo de Deus sempre existiu desde o começo da humanidade. Então, nós colocamos isso porque às vezes as seitas falam: o budismo é mais velho do que o cristianismo. Não é, o cristianismo nasceu no Éden, o budismo nasceu bem depois.
qualquer outra seita aí, hindu, afro, é mais velho que o cristianismo. Não é, o cristianismo nasceu lá, com Abel, nasceu com Adão e Eva, no Éden. Ali Deus já deu as diretrizes do seu culto. Claro, só tinha um pouco de pessoas, só tinha um grupo pequeno, mas ela foi crescendo. Mas isso é outra história, só para que alguém não pense, mas como é que você... Muitos falam isso, a igreja de Cristo não pode ser verdadeira, porque tem essa religião que é mais antiga. Não existe nada mais antigo do que a igreja. Não existe nada mais antigo do que o reino do Senhor Jesus Cristo. Então, onde começou essa tradição? Onde isso começou, você pode perguntar. E se não começou lá, no ano 30, junto com Jesus e os apóstolos, então é falso. Então ela tem essa ligação, esse link lá com o passado. Isso é catolicidade histórica. Mas a coisa mais importante ainda, meus irmãos, que é a catolicidade doutrinária. Uma catolicidade doutrinária é uma coisa, talvez esse seja um ponto mais importante. E esse era um dos problemas aqui na igreja de Corinto que estamos estudando. E o que é isso? O que significa essa catolicidade doutrinária? É uma unidade doutrinária. É o modo de dizer que a igreja tem uma unidade de doutrina, e é exatamente o que ele está falando aqui. Vocês têm que ter o mesmo pensamento, a mesma doutrina, a mesma maneira de pensar. É a doutrina dos apóstolos, é a doutrina de Cristo. Então, essa catolicidade doutrinária, ela é talvez a característica mais importante da igreja, porque fala da sua unidade, da sua comunhão. A sua comunhão. E o apóstolo vai falar isso aqui em Efésios capítulo 4, versículo 4, ele fala isto. Ele fala exatamente isso, que a doutrina da igreja era essa, apostólica. A doutrina da igreja apostólica é apostólica. E é isso que nós encontramos nas cartas apostólicas. Veja Efésios 4:4, ele diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança, que é Cristo, esperança da nossa vocação. E ele diz mais: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, e é por todos, e está em todos. Então ele está falando de uma unidade de doutrina. Ele disse: a igreja de Cristo é isto. Ela pensa assim, ela reza assim, ela lê assim. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Por falta de compreensão, por falta de atenção a isso, as pessoas vão colocando doutrinas na igreja, falsas doutrinas, vão enchendo de ensinos do paganismo. Mas isso não é doutrina apostólica, está na Bíblia. Quem disse isto? Deus o disse. Uma doutrina é verdadeira se Deus a disse. Se Deus não falou, ela não é verdadeira, não tem validade. Então, as seitas têm isso, né? Fulano teve uma grande revelação, uma grande visão, então aí recebeu um novo evangelho. Isso é falso. Isso não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é uma só. Mas não é tão simples assim, porque multidões acabam seguindo esses falsos apóstolos, falsos profetas, visionários. E eles são falsos, eles desviam as pessoas, porque as pessoas não prestam atenção na catolicidade da doutrina, naquilo que está escrito. Está escrito. Jesus usou essa expressão: está escrito, assim foi dito, assim está escrito, assim falou o profeta, assim disse Deus, assim está escrito na lei de Moisés, está escrito. Até a respeito dele ele disse: assim está escrito a respeito de mim, a meu respeito, está escrito na lei de Moisés, nos salmos, nos profetas, está escrito. E a maioria dessas seitas aí, você vai falar: onde que está escrito isso na Bíblia? E se não está na Bíblia, se não tem, mas não é só estar escrito na Bíblia, tem que ter a tradição apostólica, tem que ter a catolicidade doutrinária também. Mas depois tem a catolicidade litúrgica. Essa talvez alguns falem: isso não é, isso daí então é menos importante. Não, não é. Não é, porque ela é uma característica da igreja. A igreja tem que ter essa característica.
A igreja no Antigo Testamento, o povo de Israel, eles não cultuavam a Deus de muitas maneiras, de maneiras diversas. Eles tinham um culto. Era um único culto. Os pagãos, sim. Os pagãos sempre tinham variedades de maneira de celebrar os seus deuses, mas Israel não. Israel tinha uma maneira de adorar a Deus e era estipulado pelo próprio Deus. E ninguém podia mexer. Nada. Isso é grave. Isso é muito grave. Porque quem mexesse no culto ao Senhor, Deus fazia o que ele fez ali com Nadab e Abiú. 2 homens que foram chamados filhos de Arão. Deus os chamou pelo nome. Quero que Nadab e Abiú suba com Moisés e Arão no monte Sinai para receber a lei. Deus fala 4 nomes. 2 deles eram Nadab e Abiú. E eles subiram ao monte. Tiveram um privilégio único. Mas isso não os protegia. Isso não lhes dava o direito de mexer no culto ao Senhor. Ao contrário, isso trazia muita responsabilidade sobre eles. E eles se esqueceram por algum momento disso. E foi trágico, porque eles morreram na presença de Deus, queimados por dentro, eles morreram. O fogo de Deus os matou. Eles não ficaram carbonizados em pó, porque eles foram arrastados para fora de lá depois, mas o fogo de Deus os matou. Então, existe uma catolicidade litúrgica. O que significa isso? Que existe uma maneira de cultuar a Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Novo Testamento é uma maneira mais simples, porque todos os cerimoniais da lei caíram, o templo caiu, o judaísmo caiu, não existe mais culto, não existe mais aquele culto no templo, sacrifícios e todos os cerimoniais, nada disso existe mais. Morreu, a nação de Israel que tipificava a igreja deixou de existir naquela época, no ano 70. Esta que está aí não tipifica mais a igreja, essa nação que está aí. A que tipificava a igreja permaneceu até o ano 70. E ali então Deus destruiu tudo. Porque eram sombras cerimoniais, tipos que apontavam para a igreja do Novo Testamento. Tudo aquilo era sombra até Cristo vir. Ele era o corpo. Então, os cerimoniais caíram. Então, havia uma maneira de cultuar lá que era mais complexa, com muito mais detalhes. Mas o Novo Testamento é tudo mais simples. Jesus disse, agora nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. É mais simples. Mas isso não significa que cada um faz do seu jeito. É isso que muitos não entendem. Não é porque é em espírito e em verdade que mudou, que não tem mais o templo, não tem mais um lugar fixo, central de adoração, que agora cada um faz como quer. Não, existe uma catolicidade litúrgica que deve identificar a igreja de Cristo. Muitas coisas que você vê hoje no meio, nos arraiais do povo de Deus, não faz parte do culto, nunca fizeram parte do culto. Não. Então a liturgia também identifica a igreja de Cristo. Talvez devêssemos dizer que uma igreja cristã deve ser identificada pela sua liturgia também. A maneira de cultuar, os elementos e atos do culto, o sistema de adoração, e tudo está no Novo Testamento, no ensino apostólico. Tudo está ali. Diz a palavra que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos ensinaram, comunhão, partir do pão, nas orações. Então, isso ali está em Atos 2:42. Mas também nós temos o próprio ensino apostólico, diz em 2 Timóteo 4:2, ele diz, pregues a palavra de Deus, pregação, ensino. Ele diz, ensine, repreenda, corrige, faça isso. É o ensino, é um mandamento para a igreja, para os presbíteros. E em 1 Timóteo 4:13 ele diz, persiste em ler. E ele está falando da leitura pública, porque ele diz, ler, exortar e ensinar. Aqui está o ensino, a leitura e o ensino. E aqui no versículo
16, 1 Coríntios 1,16, ele fala do batismo. Ele disse: eu batizei aí na igreja. Alguns, ele disse, eu batizei. Então aqui está o sacramento do batismo. Atos 2,42 está o sacramento da ceia, comunhão, partir do pão, nas orações. Aqui está o batismo. Em 1 Coríntios, um pouco mais adiante, nós vamos ver, capítulo 16, no primeiro versículo, ele fala da coleta para os santos, no primeiro dia da semana. Então tudo isso está aqui, é ensino apostólico. Passou disso, não tem mais. Passou disso, onde você vai encontrar? Onde você encontra a dança litúrgica aqui? Onde você encontra aqui outras coisas que acontecem na igreja hoje? Onde que tem teatro aqui? Onde que você encontra no ensino apostólico? Mas as pessoas falam: eu não sabia, não tinha pensado nisso. Não foi ler na Bíblia, não leu a Bíblia, não foi na fonte. As pessoas falam e outros creem, basta alguém aparecer com uma novidade que muita gente acaba acreditando. Nós somos levitas, disse alguém. Eu sou levita. Falei, então mostra aí a sua árvore genealógica para ver se liga você ao ministério de Levi ou dos levitas. E se você conseguir mostrar, ainda assim vou dizer, você nasceu fora de tempo, porque acabou a era deles. Tinha que ter nascido lá na era dos levitas. Mas ninguém consegue provar mais a sua descendência levítica. Ah, não, você não entendeu, é que eu tenho a unção levítica. Eu não vi nada disso, não. Por quê? Porque alguém começa a falar e todo mundo acha bonito e fala: é interessante isso. Esse é o mover de Deus. Não, esse é o mover da idolatria, do paganismo dentro da igreja. Falsos ensinos. Deus não disse isso. Isso não faz parte da igreja. Isso é engano, isso é mentira. Não vem de Deus. Não é de Deus. Então há uma mistura muito grande hoje na igreja ou nas igrejas locais, não é? E que fizeram desaparecer a catolicidade litúrgica também. Como nós falamos esses dias, quando você fala a palavra católica, para muitos hoje, os evangélicos, parece que você disse um palavrão. Eles ficam até olhando para você assim, pensando que você é romanista, que você é papista. Não. A palavra católica pertence à Igreja de Jesus Cristo. Ela caracteriza a Igreja de Jesus Cristo em todos esses aspectos. Então, você pode ver tantas coisas nos cultos hoje, e coisas ruins que estão nos cultos, que você abominaria logo de cara. Mas tem coisas boas que você fala: mas isso é bom. Qual o problema em fazer isso? Isso não tem nenhum problema. Tem problema se Deus não mandou. Era muito simples para Nadab e Abiú se justificar, dizendo: qual o problema de levar fogo de fora para o santuário? Tinha fogo lá dentro, mas nós quisemos levar de fora. Qual a diferença? Fogo é fogo, tudo igual, queima igual. O incensário pegou fogo do mesmo jeito. Deus os matou. Só por isso. Porque Deus não mandou. Vê a gravidade? Por que nós não podemos fazer assim no culto? Isso é tão bom, é tão legal. Deus não mandou fazer. Se Ele não mandou, é grave, muito grave. E é preciso tomar cuidado, todo cuidado. Então, tudo começa com esses problemas. Cada um tem a sua ideia, tem o seu pensamento, tem sua maneira de ver, de interpretar, e aí via essa contenda, essa dissensão, e o apóstolo Paulo chegou lá e falou: pode parar com tudo isto. Cristo é um só, a igreja é uma, é Ele quem diz o que deve ser feito na igreja. Então há muita mistura hoje. As divisões que havia ali, nada justificava. Que coisa mais estúpida, um dizer: eu sou de Cristo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Eles não aceitavam isto. Eles não aceitavam seguidores. Se você segue homens, está errado. A igreja de Cristo não segue homens. Não segue homens.
Nós não temos nenhum líder na igreja de Cristo, não tem nenhum soberano, não tem nenhum pontífice, não tem nenhum sumo pontífice, muito menos na igreja de Cristo, não existe. Não tem nenhum mestre na igreja de Cristo, não tem nenhum senhor, dono na igreja de Cristo. Ele é o dono. Não tem nenhum sumo sacerdote na igreja de Cristo, não tem nem um sacerdote na igreja de Cristo. Não na terra. O nosso sacerdote está nos céus. E todos nós somos sacerdotes em Cristo. A pedra é Ele, o apóstolo Pedro disse isso. Ele é a pedra, a grande pedra, que é o fundamento. Mas ele disse, vocês também, com pequenas pedras vivas, porque vocês são de Cristo, estão nele. Mas é nesse sentido. A igreja de Cristo tem um sacerdote, um dono, um líder, um Senhor, e Ele está no céu. Então, as divisões não se justificam. Só há uma para nós encerrarmos esse ponto desta carta, só há uma situação em que a divisão é justificável. Quando a divisão for para a glória de Deus, para proteger a igreja, para proteger a doutrina, porque os irmãos sabem que há coisas que parecem contraditórias, mas não. Há muitas guerras, não é, que são travadas em nome da paz, pela paz. Há muitas guerras que são travadas pela paz. Se guerreia para que haja paz. Então, na igreja também acontece isso. Há momentos que os santos tiveram que se separar. Nesse próprio texto que nós lemos, ele disse, vocês devem se apartar daqueles que promovem essas dissensões. Vocês devem se apartar deles, Paulo disse. Então, existe uma divisão justificada ou justificável, quando ela é para a glória de Deus, não para a glória do homem. Não por discordância humana, mas porque para a glória de Deus. Quando houve a grande reforma, ela foi para a glória de Deus. A igreja precisava ser reformada. O templo precisava ser limpo. As idolatrias tinham que ser varridas. Os altares tinham que ser derrubados. Cristo é o nosso altar. As superstições tinham que ser tiradas do templo. O templo tinha que ser purificado. Então, a grande reforma foi uma divisão, sim, mas foi justificável. Deus sabe disso. Agora, depois disso, as divisões são muito mais por vontade dos homens, por causa desse tipo de coisa. Dissensões, né? Em vez de pensar a mesma coisa, falar a mesma coisa. Pensar que nós temos uma única história, temos uma única doutrina, temos um único ensino, temos um único fundamento, existe uma única igreja. As pessoas ficam pensando diferentes. Então, a divisão que houve no século XVI foi bastante justa, porque o próprio Paulo disse que a verdade vem antes do amor. A verdade em primeiro lugar. E aqueles que permaneceram com os reformadores, eles permanecem fiéis. Aqueles que ficaram em Roma, continuaram se prostituindo com falsas doutrinas, falsos ensinos, e mergulhar ainda mais profundamente nesses falsos ensinos. Mas numa outra ponta também, igrejas que saíram, que têm a sua origem lá atrás, na grande reforma, hoje estão fechando o círculo do outro lado, se encontrando com o romanismo do lado de cá. Porque vão se afastando, não permanecem naquilo que está escrito, vão além do que está escrito, e aí eles se perdem. Então, meus irmãos, aqui fica uma grande advertência para nós. Deus nos dê graça para entendermos isto. Deus nos faça obedientes ao modelo apostólico, ao ensino apostólico, à doutrina apostólica. Que Deus nos dê graça para não irmos além do que está escrito. Nunca se esqueça disso. Não vá além. Não vá além, fique no que está escrito. E se houver alguma dúvida a respeito de qualquer coisa que seja na dúvida, sempre fique com a palavra de Deus escrita. Sempre o que está escrito.
que está escrito é o que o Senhor Jesus disse, é o que Ele disse, é o que Ele falou aos apóstolos, é o que Ele deixou para nós, para a sua igreja, que é dele. Amém. Vamos agradecer ao Senhor pela sua igreja, por fazermos parte da igreja do Senhor, por Ele nos fazer chegar até nós esta maravilhosa doutrina, esse maravilhoso ensino, um ensino apostólico que atravessou gerações e chegou até nós. Senhor Deus amado, nós agradecemos muito ao Senhor, porque o Senhor tem exortado a tua igreja, o Senhor tem falado à tua igreja, pela tua santa palavra, tu tens levantado ministros, tu tens levantado homens ao longo dos tempos, ao longo da história, ao longo dos anos, dos séculos, para proclamar esta verdade, aquilo que está escrito, nada além do que está escrito. E o nosso pedido, a nossa oração, nosso rogo, é que o Senhor não nos deixe ultrapassar o que está escrito. Por misericórdia, que o teu Espírito nos dê graça para permanecermos na verdade, como filhos de Deus, que andemos na verdade para a glória do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, antes de indo para o nosso encerramento, antes da oração e da bênção, vamos cantar ainda um salmo e assim estamos encerrando nesta noite. Salmo 3. Depois a oração final e a bênção apostólica no nome de Jesus. Salmo 3. Senhor, como cresceu o inimigo meu, ó Deus, quão numerosos, muitos falam de mim, Deus não pode livrar, salvar a sua alma. Porém, Senhor, tu és escudo e glória meus, minha cabeça exaltas, com minha voz clamei, Javé me respondeu, desde o seu santo monte. Dormi logo ao deitar, seguro acordei, pois Deus a mim sustenta. 10.000 não temerei, que tramam contra mim, e vem de todo lado. Levanta-te, Senhor, Deus meu, vem me salvar, pois feres nas queixadas os inimigos meus. De Deus é a salvação, sobre o teu povo a bênção. Vamos encerrar nesta oração e a bênção final no nome de Jesus. Senhor Deus, amado Pai, ao nos despedirmos deste local, nesta oportunidade, rogamos que Tu leves o Teu povo em paz e segurança e os abençoe nesta semana. Cada um dos Teus filhos, Teus servos, sê com eles. Por onde quer que andarem, a Tua boa mão esteja sobre eles. Livra-os do mal, livra-os dos perigos deste mundo, livra-os das contaminações, das enfermidades, das doenças. Livra-os de tudo aquilo que assusta e amedronta a humanidade. Preserva as suas vidas, mas acima de tudo preserva as suas mentes e corações em Cristo Jesus.
que eles tenham consciência da tua presença a cada dia, a cada manhã, que eles tenham consciência de que pertencem ao Senhor, que são o povo do Senhor, que são teus filhos, que são comprados com o sangue de Cristo, lavados desse sangue, selados com o Espírito Santo da promessa, e são herdeiros da vida eterna, e têm esta promessa de chegar até o fim da jornada, seguros nas mãos do Senhor. Abençoe-os assim, Pai. Abençoe aqueles que são fracos, doentes, os enfermos, os que estão sofrendo de alguma forma. Socorre o teu povo aqui e abençoe toda a igreja do Senhor em toda a terra, entre as nações. Fica conosco, aceite a nossa gratidão, nosso louvor, nossas ações de graças, no nome do Senhor Jesus Cristo, agora e para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todo sempre. Amém.